Oi pessoal, eu sou o professor Otto, sou mestre em informática, minha área de atuação é redes de computadores e sistemas distribuídos. O meu e-mail para qualquer contato é otomb@yahoo.com. Vale lembrar que não tem o BR. E hoje nós veremos o cálculo de Cyclic Redundance Check, ou CRC. A nossa apresentação tem um roteiro que passa pela introdução ao cálculo de CRC. Depois nós veremos o cálculo de CRC propriamente dito, com uma matemática bastante simplificada. E aí passaremos para um exemplo, quando observaremos o que ocorre antes do envio dos dados, para que possamos enviar os dados com o cálculo de CRC realizado. No lado do receptor, há um teste com relação ao CRC que foi calculado no emissor. Nós veremos num exemplo como é que esse teste também é realizado. Finalizamos a apresentação com algumas considerações sobre o cálculo de CRC. O Cyclic Redundance Check, ou verificação de redundância cíclica, nada mais é do que uma técnica de detecção de erro que é bastante utilizada em redes de computadores. Estes códigos, ou códigos de CRC, também são conhecidos como códigos polinomiais. Isso porque é possível escrever um padrão de bits como se fosse um polinômio. Por exemplo, b de x igual a x à quinta mais x à terceira mais x ao quadrado mais x elevado a zero. Isso, pensando em padrão polinomial, é o mesmo que os bits 1, 0, 1, 1, 0, 1. Basta prestar atenção que o quinto, o terceiro, o segundo e o bit na posição 0 são todos 1, enquanto os bits na posição 4 e 1 são 0. Então o polinômio ele acaba indicando os bits que ficam com... O expoente de cada elemento do polinômio indica nada mais do que a posição do bit 1 dentro do padrão de bits. Então, antes de enviar uma mensagem, o emissor tem que calcular um CRC de forma que o receptor consiga verificar se esse CRC está correto para garantir que a mensagem chegou corretamente. Esse cálculo é extremamente simples e realizado com divisões sucessivas aplicadas aos números binários. Só tem uma diferença com relação a estas divisões. Ao invés de subtrações sucessivas, já que a divisão nada mais é do que uma subtração sucessiva, nós temos ou exclusivos sucessivos ou XOR sucessivos. Relembrar a tabela da operação XOR sobre dois operandos binários é interessante nesse momento. Vale lembrar que XOR só é verdadeiro quando A ou B é verdadeiro. Digo, apenas A ou apenas B. Quando ambos são falsos ou ambos são verdadeiros, o resultado de A XOR B é falso. Vejam a tabela. Quando A é 0 e B é 0, o resultado é 0. Quando A é 0 e B é 1, neste caso, ocorreu B, mas não ocorreu A, o resultado é 1. Quando A é 1 e B é 0, o resultado é 1. Neste caso, ocorreu A, mas não ocorreu B. Já no último caso, ambos ocorrem, ou seja, A é 1, B é 1, e o resultado é 0. As premissas para o cálculo de CRC são que um emissor quer enviar um padrão D com D bits de dados. Nós inseriremos a esses D bits de dados um código de CRC que chamaremos de R, com R bits de comprimento. Esse código de CRC tem que ser calculado e anexado aos dados antes de serem enviados. E aí nós ficamos com essa estrutura. Temos os D bits de dados que queremos enviar e anexaremos ao fim dos D bits de dados R bits de CRC. O receptor e o emissor conhecem um padrão de bits que é o gerador. Esse gerador tem que ter R mais 1 bits de comprimento. O bit mais significativo do gerador tem que ser 1. A base para o cálculo do CRC é apenas uma divisão. Nós pegamos o resto da divisão e a quantidade de bits que nos interessa nessa divisão é exatamente o código de CRC.
nós dividimos D, que são os dados que queremos enviar, vezes 2 elevado a R, dividido pelo gerador. D vezes 2 elevado a R é o mesmo que deslocar os bits de dados à esquerda R casas. Nada mais do que adicionar R bits 0 no fim dos bits de dados. Vejam só. Se eu tenho os bits de dados 100, 101 e R é igual a 3, D vezes 2 elevado a R nada mais é do que adicionar 3 bits 0 no final do padrão de bits de dados. E assim ficamos com 100, 101, 000. Antes de enviar os dados, a gente tem que decidir o que queremos enviar. Então, para o nosso exemplo, a gente imagina que o emissor quer enviar o seguinte padrão: 101100101. Tanto o emissor quanto o receptor conhecem o padrão 101101. Isso aí é o gerador. E a pergunta fica: como é que eu calculo o CRC antes de enviar esse padrão de bits? Isso nós responderemos no próximo slide.